Deus bondoso e amoroso, nesta manhã, no nome de Jesus, mais uma vez falo contigo, depois de orar antes, pedindo ao Senhor a tua palavra. Agora oro, meu Deus, para que ela atinja os corações, as mentes e possa mudar vidas. Ensina-nos a entender quão grande é o nosso Cristo. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, no nome de Jesus. Estamos começando a nova epístola, aos Hebreus, e vamos entender realmente o que Hebreus quer trazer para as nossas vidas. O título da mensagem de hoje é: O que posso dizer de Cristo? Muita gente fala muitas coisas por aí, mas Hebreus nos traz um entendimento de verdadeiramente quem é Cristo. Desde já, eu quero dizer a você que nós vamos fugir da especulação de quem é que escreveu a epístola aos Hebreus. Isso não é interessante para nós, porque a carta, a epístola aos Hebreus, não define realmente quem é o seu próprio autor, e os estudiosos da palavra de Deus não chegaram a uma conclusão de quem a escreveu. Mas quem a escreveu era um profundo conhecedor, Nela diz que ele conhecia também Timóteo, e aproximadamente ela foi escrita antes dos anos 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo. Nós louvamos a Deus por ter esse entendimento e por saber que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus quer que nós saibamos dessas coisas. Então vamos ler o capítulo 1 de Hebreus, o versículo 1, o 2 e depois o 8 a 10, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O versículo 8 diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade ou de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Ainda, tu, Senhor, ou dizendo ainda Deus, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Glória a Deus por isso. Esta é a palavra de Deus. E nós podemos entender exatamente o que está dizendo a palavra de Deus na epístola aos Hebreus. O que está dizendo essa epístola? Hebreus foi uma epístola escrita aos judeus que viviam fora das suas terras e que foram instruídos na língua grega sobre o Antigo Testamento. Então houve a Septuaginta, eles traduziram o Antigo Testamento na língua grega, para que aqueles judeus entendessem realmente o que o Antigo Testamento queria dizer. Então eles moravam fora das suas terras, eles não tinham aquelas doutrinas em hebraico. Então foi necessário, por eles estarem morando fora, que fosse traduzida o Antigo Testamento em grego para que eles entendessem bem. Eles eram amantes da história do templo e dos sacrifícios, eles estudavam muito sobre isso, e também do sacerdócio antigo. Era muito interessante para eles essas coisas. Eles procuravam aprender muito disso aí, mesmo na tradução da língua grega, Eles ouviram o evangelho pregado pelos apóstolos. Então, eles receberam, além de conhecer o Antigo Testamento, de estudarem muito o Antigo Testamento, e o escritor do Hebreus sabia muito sobre tudo isso aí, tinha um conhecimento sobrenatural, de todas essas coisas. Então, este povo que vivia fora das suas terras, eles amavam essas coisas, mas eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo pregado pelos apóstolos. Eles não ouviram diretamente Jesus Cristo, mas sim dos apóstolos. Eles eram um povo sofrido, e perseguido.
O propósito da escritura aos Hebreus é apresentar e dissertar, né? Fazer uma dissertação de que Cristo é o escolhido e o Messias enviado de Deus, e que ele é superior a todos. Ele é o novo, ele é o último e ele é o superior sumo sacerdote. Esta é a visão trazida a estes hebreus, né? A estes judeus que moravam fora das suas terras, né? Ele é o cumprimento do templo, né? Jesus, ele é o cumprimento do templo, é o cumprimento dos sacrifícios e do sacerdote. Então, tudo isso veio a se cumprir em Jesus. Todas as promessas, todas as formas faladas que um dia ele enviaria, Deus enviaria o Messias, se cumpriu tudo isso, sacrifício, sacerdote, em Jesus Cristo. Tudo que foi instituído pela lei, né, no período da lei, se cumpriu em Jesus Cristo. E já no capítulo 1, começa então a dizer que Deus escolheu o seu filho para ministrar. Deus escolheu o seu filho para falar em 4 áreas diferentes, né? E nós podemos ver, primeiro, é na revelação, né? Deus antes, há muitos anos, no Antigo Testamento, ele falava ao povo usando os profetas. Vocês lembram que Abraão, né, um grande profeta, disse ao seu filho Isaque, quando ele perguntou: pai, eu vejo o fogo e vejo a lenha, só não vejo o cordeiro. E Abraão então diz: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Então, pelos pais no passado, Moisés também falou, né, levantará um profeta maior do que eu, a ele ouvis. E os profetas falaram isso no passado, e Deus usava os profetas para ministrar ao povo, trazendo a ideia de que um dia tudo isso que hoje é falado em visão, em sonhos, em revelações aos nossos antepassados, iria se cumprir em Jesus Cristo. E isto é lindo, porque esta revelação veio a ser realidade em Jesus Cristo. E agora, depois dele falar aos pais em sonhos, revelações, visões, né, face a face, até mesmo com alguns, ele vem a nos falar agora através do seu filho enviado por ele. O Filho Jesus é o esplendor da glória de Deus. Aquele brilho que teve na face de Moisés era o brilho da glória de Deus para Moisés. Mas agora ele traz o brilho da glória dele em Jesus. Ele é o esplendor da sua glória. Ele é a essência do Deus vivo. Ele é Deus em pessoa. Ele é a expressa imagem do Deus vivo. E ele, este filho criador, né, que fez os céus e a terra, ele é também o cordeiro perfeito. Se Isaque fosse imolado, ele não seria o cordeiro perfeito, mas Jesus é o cordeiro de Deus perfeito para morrer pelos nossos pecados, para sacrifício, para purificar o homem, né, dos seus pecados e salvá-lo. Então, este Deus, a imagem, né, expressiva de Deus, esse Deus cheio da glória de Deus Pai, esse Deus Filho, né, com a alegria de Deus, com o óleo da unção de Deus, com o chamado para pagar o nosso preço, ele foi o cordeiro perfeito para o sacrifício perfeito. Por isso que ele teve a revelação, a criação, a representatividade e a purificação. Essas 4 coisas se consumou em Jesus. Ele foi a revelação. Glória a Deus por isso. Ele foi o Criador. Ele foi a representatividade de Deus em pessoa aqui na terra. E ele é o purificador através da sua morte. Então, a honra e a glória que a nenhum outro foi dado, Deus deu a ele, né? O Criador de tudo e de todos, vira sacrifício perfeito, e depois de ser imolado, de morrer na cruz do Calvário, Deus o Pai
o ressuscita dos mortos, né? Deus então o eleva às alturas, o mostra aos anjos, né? E dá ordem aos anjos dizendo o seguinte: a este Deus todos vocês adorem, prestem sacrifício de louvor agora, de honra, de adoração. E disse: vem aqui, meu filho, e senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, até que tudo seja vencido. Mas você se sentará aqui para assumir um reinado justo e eterno. E finalmente todos os anjos adorando, o reino dele será um reino eterno que nunca terá fim. E dando esta ordem aos anjos que eu adore, Jesus então se assenta no trono, e assentando no trono, ele usa os seus anjos como ventos para ministrar, como labaredas de fogo. Ele usa os seus anjos para abençoar aqueles que um dia ouviria da salvação, ouviria desse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus ungiu esse Jesus então com o óleo da alegria, o óleo para governar, o óleo para bendizer, o óleo para salvar pessoas, para alegrar pessoas, para abençoar pessoas. Este óleo da alegria ungiu nosso Senhor Jesus, porque Jesus amou a justiça, diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Hebreus. E todas as obras criadas por ele passarão, mas o reinado dele será eterno, e nós, aqueles que fomos salvos por Jesus, que amamos Jesus, governaremos com ele, né? Ele usa os seus anjos para ministrar bênçãos nas nossas vidas e para nos assegurar que somos salvos em Cristo Jesus. Então, nós podemos voltar ao título da mensagem: o que posso dizer de Cristo? Cristo é tudo isso que falamos, Cristo é tudo isso que a Bíblia diz, Cristo é tudo isso em todos nós que caminhamos para a salvação, para um dia estarmos com ele para sempre e governarmos com ele na glória eterna que ele conquistou, sendo o Cordeiro perfeito de Deus, sendo a revelação que fora falada aos antigos, aos profetas no passado, aos nossos pais, mas manifestou, e como diz João, e todos nós vemos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. A ele seja a honra, a glória, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Este é o teu Cristo, este é o teu Deus, e Deus, o Pai, o chamou de Deus e diz: tu és Senhor, tu és Criador, e a ti eu entrego todas as coisas para governar por mérito teu, porque tu és vencedor. Deus quer que você vença, Deus quer te abençoar, Deus quer te exaltar, Deus quer te enaltecer como um filho dele, e ele quer fazer de você um abençoado neste Cristo. Então, o que posso dizer de Cristo? Eu digo que ele é o meu Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Rivel Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus.